Você já quis manter a calma quando tudo parecia ruir ao seu redor? Quando a pressão aumenta, o coração acelera e as emoções parecem tomar conta, muitos se veem dominados por impulsos. Dizem o que não queriam, fazem o que juraram não fazer. Depois, só resta o arrependimento. Essa é uma das experiências humanas mais comuns, mas também uma das mais desafiadoras. Controlar o mundo externo é impossível, mas dominar a própria mente, esse sim, é o verdadeiro poder que precisamos desenvolver. E se existisse um método comprovado há mais de 2000 anos, capaz de te ensinar a manter a serenidade, mesmo em meio ao caos? Não estamos falando de mágica ou frases de efeito motivacional. Estamos falando de filosofia prática, uma verdadeira disciplina de vida que transforma confusão em clareza, impulso em presença. O estoicismo não é um conceito abstrato, é um manual de combate para mentes que desejam resistir ao turbilhão emocional da vida moderna. Você não precisa ter nascido calmo. Você pode se tornar calmo, e essa mudança é profundamente transformadora. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca provaram isso em tempos muito mais turbulentos do que os nossos. Eles enfrentaram guerras, traições, perdas e desafios sem perder o equilíbrio interior. E fizeram isso não por serem frios ou distantes, mas por terem treinado sua mente com disciplina. O estoicismo foi a arma silenciosa desses homens, e pode ser a sua também. Enquanto muitos procuram calmantes externos, os estoicos buscavam fortalecimento interno. Eles sabiam que, se a tempestade lá fora é inevitável, a fortaleza interior precisa estar sólida. E para isso, desenvolveram técnicas simples, mas profundas, para transformar qualquer momento de pressão em uma oportunidade de fortalecimento. O controle mental, longe de ser um luxo, é uma necessidade urgente no mundo imprevisível em que vivemos. A primeira dessas lições é clara: comece dominando o corpo. A mente não se desequilibra sozinha, ela responde aos sinais do corpo. Ombros caídos, respiração curta, postura encurvada, tudo isso sinaliza rendição interior. Mas ao mudar deliberadamente sua postura, você envia uma nova mensagem à mente. Levantar o peito, endireitar os ombros e respirar profundamente é o primeiro passo para reverter o ciclo do colapso emocional. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre a menos que seja senhora de si mesma. E essa soberania começa no modo como você se posiciona no mundo. Cada escolha corporal, levantar-se com firmeza, caminhar com intenção, respirar com profundidade, reforça uma mensagem de autocomando. Você não está apenas mudando a forma como os outros te enxergam, mas como você mesmo se sente. Essa é a base do autocontrole estoico. O corpo como porta de entrada para uma mente estável. Quando o caos se aproxima, ele não grita de imediato. Ele sussurra primeiro no corpo. Uma respiração encurtada, atenção nos ombros, o olhar que evita contato. Pequenos sinais que revelam uma batalha silenciosa se formando por dentro. E é nesse estágio que você pode agir. A reconquista da serenidade começa antes da explosão, e ela passa por entender que o corpo sempre dá o primeiro alerta. Reagir aos sinais do corpo com consciência é o início de um novo caminho. Dominar o corpo é fincar raízes dentro de si. Quando o mundo começa a desmoronar lá fora, é o corpo firme que ancora a mente. Pergunte-se nos momentos de crise: estou me entregando ou resistindo? A resposta estará na forma como você caminha, respira, se posiciona. Cada movimento consciente é uma declaração silenciosa de força. Essa é a primeira alavanca que o estoicismo nos oferece. O corpo como comandante silencioso do pensamento. Depois, vem a mente. Ou melhor, o momento de decidir o que fazer com ela. A segunda lição estoica ensina que é preciso agir com intenção, e não com reatividade. Quantas vezes a raiva falou por você? Quantas decisões foram tomadas no calor do momento e depois se tornaram motivo de arrependimento? Reagir de forma impulsiva é ceder o controle à emoção. É permitir que o exterior dite o que acontece dentro de você. Mas existe outra escolha. Agir com decisão, segundo os estoicos, é escolher responder em vez de reagir. Isso exige coragem. Coragem para respirar fundo, pausar, refletir e então agir. Não se trata de engolir tudo ou fingir que está tudo bem. Trata-se de escolher quando e como se posicionar. O impulso grita,
mas a sabedoria sussurra e só pode ser ouvida no silêncio da pausa. É nesse intervalo entre o estímulo e a ação que mora sua liberdade. Epicteto dizia que nesse espaço, entre o que acontece e o que fazemos com isso, está nossa real força. Quando tudo parecer exigir uma resposta imediata, lembre-se, sabedoria nunca tem pressa. Respirar antes de agir é um ato de autodomínio, e quem domina a própria resposta é livre, mesmo em meio à pressão. Você não está à mercê dos acontecimentos. Você é o autor da sua conduta diante deles. A verdadeira força não está em ser inatingível, mas em não se perder diante dos impactos. Ser calmo não é ser lento, é ser claro, é ter visão quando todos estão cegos pela emoção. A cada momento de tensão, pergunte-se: o que essa ação vai construir? Quando você assume o controle da sua resposta, você não apenas evita o erro, você define o rumo da sua história com consciência, uma escolha de cada vez. O estoicismo não nega o sofrimento, ele o transforma. A terceira lição dessa filosofia milenar nos ensina a enxergar a dificuldade como matéria-prima para a força. Quando a dor aperta, a maioria busca escapar. Mas os estoicos faziam o oposto. Encaravam a dor como uma aliada disfarçada. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho torna-se o caminho. Essa ideia, longe de ser poética, é uma decisão prática, a decisão de crescer onde outros afundam. Pense nos momentos em que você mais evoluiu na vida. Foram os mais tranquilos ou os mais desafiadores? Em geral, é no aperto que a mente se expande. A dificuldade revela potencial escondido, confronta zonas de conforto e obriga você a se reinventar. Ao escolher encarar a dor em vez de fugir dela, você transforma sofrimento em sabedoria. A dor que não é compreendida se repete. A dor que é enfrentada ensina. Você não precisa amar o sofrimento, mas precisa entender que ele carrega lições ocultas. Quando tudo parecer estar desabando, troque a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por o que isso quer me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva te tira da posição de vítima e te coloca no lugar de autor da sua jornada. Fugir da dor te mantém frágil. Encará-la te fortalece de dentro para fora. Lembre-se, a vida não pega leve, mas ela respeita quem escolhe não se curvar. Usar a dor como alavanca é um ato estoico de transformação. Quanto maior a pressão, mais profundas as raízes que se formam. Quando você decide atravessar a dificuldade com coragem, descobre que dentro de você há uma força que antes não sabia existir. Não porque a dor sumiu, mas porque você aprendeu a usá-la como impulso. A quarta lição vem de um dos homens mais poderosos e calmos da história. Marco Aurélio, imperador romano, enfrentou guerras, traições e lutos, mas manteve a mente firme. Sua maior arma não era o poder político, mas o controle mental. Ele escrevia diariamente, meditava e refletia sobre o que estava sob seu domínio. Sua calma era treinada. Ele não nascia calmo a cada dia. Ele se tornava calmo a cada escolha. E é isso que você também pode fazer. Você talvez não comande um império, mas enfrenta batalhas todos os dias. Prazos apertados, discussões familiares, cobranças constantes. Para vencê-las, você precisa da mesma prática. Escolher começar o dia com clareza, respirar antes de agir, treinar a mente antes da crise. A verdadeira calma não foge do caos, ela o atravessa como um farol atravessa a tempestade. A serenidade não nasce no meio da confusão, ela é cultivada antes da tempestade chegar. Essa é a essência da quinta lição estoica. Prepare sua mente antes do caos. Os estoicos sabiam que a vida é imprevisível, que problemas aparecem sem aviso. Por isso, em vez de viverem distraídos, eles se adiantavam mentalmente aos desafios. Não por pessimismo, mas por sabedoria. Antecipar o pior não é alimentar o medo, é fortalecer a mente para não ser pega de surpresa. Essa prática se chama visualização negativa. À primeira vista, parece estranho. Pensar nas coisas dando errado parece contraproducente, mas o objetivo não é se afundar em preocupações, é ensaiar sua reação emocional antes que a dor chegue. É como um treinamento mental. E se eu perder esse emprego? E se a pessoa que amo me decepcionar? E se tudo mudar de repente? Quando você se permite imaginar essas situações com serenidade, começa a construir resiliência.
Quem pratica essa antecipação aprende a diferenciar o que pode e o que não pode controlar, e isso muda tudo. Em vez de entrar em pânico quando o inesperado chega, a mente responde com clareza: eu já havia considerado isso, eu já me preparei. As crises deixam de ser terremotos e passam a ser testes. E testes, como qualquer prova, podem ser superados com treino e preparo. Imagine acordar em um dia difícil e, antes mesmo de enfrentar os desafios, revisitar mentalmente suas emoções. Ensaiar como vai lidar com a frustração, a decepção, o estresse. Isso não elimina o impacto, mas reduz o estrago, porque você já não é um improvisador no palco da vida. Você é um estrategista que ensaiou antes. A mente que se antecipa é a mente que resiste, e a calma nasce exatamente nesse tipo de preparação silenciosa. A sexta lição nos lembra de algo simples, porém negligenciado: a respiração. Quando a pressão sobe, o corpo avisa, o coração dispara, a respiração encurta, a mente se embaralha. E é nesse momento que a maioria perde o controle. Mas existe uma pausa secreta entre o impulso e a ação. E essa pausa começa com o ato consciente de respirar. Respirar com intenção é resgatar o comando da própria mente. A ciência já provou o que os estoicos sabiam intuitivamente. Respirar fundo, pelo nariz, devagar e com atenção, envia um sinal ao cérebro de que está tudo sob controle. E isso muda todo o cenário interno. A clareza retorna, o corpo relaxa, a mente se reorganiza. Em uma discussão acalorada, por exemplo, a raiva sobe. Mas se nesse instante você respira em vez de reagir, o ciclo se quebra. Você deixa de ser refém do impulso e se torna agente da escolha. A respiração é mais do que um ato biológico, é um instrumento de domínio interno. Quando você respira com consciência, você se ancora no presente. E ao fazer isso, você escapa da armadilha emocional que te empurra para respostas precipitadas. No auge de um conflito, é fácil perder o controle. Mas quem respira antes de agir demonstra não fraqueza, e sim estratégia. A pausa intencional é a marca de quem escolheu responder com sabedoria em vez de atacar com desespero. Essa força silenciosa é invisível aos olhos, mas palpável nos resultados. A próxima vez que sentir que está prestes a explodir, pare. Inspire devagar, expire mais devagar ainda. Repita: você não precisa reagir no mesmo ritmo da emoção. O tempo da raiva não é o tempo da decisão. E o que separa um erro impulsivo de uma escolha consciente pode ser apenas uma respiração. A sétima lição é quase contra-intuitiva em um mundo que vive aos gritos. Use o silêncio como arma. Em tempos de barulho, quem silencia se destaca. A maioria fala demais, se expõe demais, tenta vencer pelo volume. Mas o verdadeiro sábio não disputa espaço com gritaria. Ele escolhe o momento certo, e muitas vezes esse momento nasce no silêncio. O silêncio não é passividade. É preparação, observação e autocontrole. O silêncio é o espaço entre o estímulo e a resposta. É onde mora a clareza. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falamos. Mas o ensinamento vai além de ouvir o outro. É ouvir a si mesmo. No ruído do mundo, nossa voz interior se perde. E é somente no silêncio que conseguimos escutá-la de novo. Silenciar não é se omitir. É se posicionar com inteligência. É mostrar que você não reage por impulso, mas escolhe com calma. Pense em um mestre de xadrez. Ele não move as peças no impulso. Ele observa o tabuleiro, analisa, respira e só então decide. O silêncio é esse intervalo de análise. Ele oferece perspectiva, e perspectiva é poder. Da próxima vez que você se sentir pressionado a responder de imediato, experimente o contrário. Não diga nada. Respire, pense, espere. A resposta certa raramente nasce da urgência, ela nasce da reflexão. A 8ª lição estoica combina 2 elementos que, à primeira vista, parecem opostos: ser calmo e ser decisivo ao mesmo tempo. Muitas pessoas confundem calma com lentidão, como se quem fosse tranquilo não tivesse iniciativa. Mas a verdadeira calma é a base da decisão firme. É ela que sustenta uma ação clara, objetiva e eficiente. É no estado de calma que se enxerga melhor o cenário, e por isso se escolhe melhor o movimento seguinte.
Imagine uma situação de caos, pessoas gritando, correndo, perdidas. E no meio de tudo isso, alguém permanece sereno, observando com atenção, esperando o momento exato para agir. Essa pessoa não é lenta, é estratégica. Ela usa a calma como escudo e a decisão como espada. Essa união poderosa é o que diferencia quem apenas reage de quem conduz. O estoicismo nos mostra que a firmeza nasce da tranquilidade, não do desespero. A calma verdadeira não paralisa, ela organiza. Ela oferece clareza quando o mundo escurece. A decisão certeira não nasce da urgência, mas da consciência. Quando você é calmo, consegue ver além da superfície. E quando decide com base nessa visão, suas ações têm impacto. Sêneca dizia que a pressa é inimiga da perfeição. E perfeição aqui não é ausência de erro, mas presença de intenção. A ação certa exige o tempo certo. E esse tempo só se revela para quem respira antes de se mover. A vida vai pressionar você a responder rápido, a decidir no susto. Mas o estoico sabe que não existe urgência maior do que manter a clareza. Quando estiver diante de uma decisão importante, pergunte-se: estou agindo com lucidez ou estou apenas sendo empurrado pelas circunstâncias? Estou no controle ou apenas tentando não afundar? Essa pergunta simples pode mudar o rumo de tudo. Porque quem para refletir raramente repete os mesmos erros. Ser calmo não é o contrário de ser forte, é o que torna a força possível, é a base que sustenta decisões precisas, atitudes ponderadas, ações com propósito. É como o arqueiro que respira fundo antes de soltar a flecha. Ele não se apressa, ele se alinha com o alvo, e quando age, age com certeza. A vida exige esse tipo de preparo, e esse preparo vem da tranquilidade interior. Ao longo dessas 8 lições, o que foi apresentado não são conselhos genéricos, são armas mentais, forjadas na experiência de filósofos que viveram sob pressão constante e aprenderam a não se curvar. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas todos aprenderam a dominar aquilo que realmente importa, a si mesmos. E agora, esse conhecimento também está nas suas mãos. A diferença está no que você fará com ele. Saber não é o bastante. É preciso praticar. Cada respiração consciente, cada escolha de silêncio, cada decisão tomada com calma, cada antecipação mental de um problema futuro, tudo isso precisa virar hábito. O estoicismo não é algo que se lê e se esquece. É algo que se vive. É um exercício diário de controle, clareza e presença. Não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Porque, no fim, é isso que os estoicos buscavam. Não controlar o que acontece, mas nunca perder o domínio sobre quem se é. Ser senhor de si mesmo é uma arte. E como toda arte, exige prática constante. Você pode até entender os princípios do estoicismo, mas se não os colocar em ação quando a pressão chegar, nada muda. Por isso, a pergunta que ecoa agora é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar o conhecimento se perder como tantos outros que passaram por sua vida? Ou vai transformar cada lição em parte do seu dia, até que se torne quem você realmente quer ser? A jornada estoica é silenciosa. Não precisa de anúncio, de plateia, de reconhecimento externo. Ela começa no momento em que você decide que não será mais escravo das suas emoções, que não responderá mais no impulso, que não será mais arrastado pelas pressões do mundo. Esse compromisso não é com ninguém além de você mesmo, e é nele que mora a verdadeira transformação, porque tudo o que você busca fora, força, clareza, respeito, estabilidade, só pode nascer dentro. Dominar o corpo é treinar a presença. Agir com intenção é treinar o foco. Transformar dor em força é treinar a resiliência. Silenciar é treinar a escuta interior. E ser calmo e decisivo é treinar a consciência. Cada uma dessas práticas, repetidas diariamente, formam uma blindagem invisível, uma estrutura interna que não se abala facilmente. Porque você não está mais reagindo ao mundo, está escolhendo sua posição diante dele. O mundo vai continuar desafiador. As pessoas continuarão sendo imprevisíveis. As situações, muitas vezes, escaparão ao seu controle. Mas sua mente pode ser treinada para não oscilar junto com o caos. Ela pode se tornar o ponto de estabilidade no meio do furacão.
E isso não é privilégio de sábios do passado, é uma habilidade acessível. Basta um compromisso sério com a prática. E a prática começa com pequenos atos. Uma respiração profunda, um silêncio no momento certo, uma escolha de atitude que antes parecia impossível. Ao longo da vida, você terá incontáveis oportunidades para perder o controle, mas também terá, a cada uma delas, a chance de decidir diferente, de lembrar do que aprendeu, de praticar de novo o que agora sabe. O autocontrole não é um ponto final, é uma construção contínua. E como toda construção, exige que você apareça todos os dias para erguer mais um tijolo. Pode parecer pouco, mas com o tempo se torna uma fortaleza. O que os estoicos descobriram, e que você está redescobrindo agora, é que o verdadeiro poder nunca esteve no domínio sobre os outros. Sempre esteve na capacidade de não se perder de si mesmo. Essa é a meta real. Ser firme sem ser rígido, ser calmo sem ser omisso, ser forte sem ser agressivo. É uma dança delicada entre razão e emoção. E quem aprende a dançar com equilíbrio, atravessa qualquer tempestade sem se afogar. Essa dança entre razão e emoção é o que diferencia um ser humano comum de alguém verdadeiramente preparado para a vida. A maioria vive em desequilíbrio constante, oscilando entre impulsos descontrolados e tentativas frustradas de contenção. Mas o estoico encontra o centro. Ele não nega a emoção, apenas não se deixa dominar por ela. Ele sente, reconhece, respira e então escolhe o que fazer com aquilo. Esse espaço entre sentir e agir é onde mora o poder que transforma vidas. O domínio emocional não é sobre endurecer o coração, mas sobre refinar a percepção. Saber quando uma emoção está tentando te proteger e quando ela está tentando te sabotar. Muitas vezes, a raiva aparece como uma defesa do ego, o medo como tentativa de controle, a tristeza como apego ao passado. O estoico olha para cada uma dessas emoções como um mestre que escuta seus alunos, sem julgamento, mas com autoridade. Ele ouve, aprende e então decide se segue ou não aquele caminho. No dia a dia, isso se traduz em ações pequenas, mas poderosas. Você começa a reconhecer quando está prestes a falar algo só por impulso. Aprende a segurar a palavra que antes machucaria. Respira antes de levantar a voz. Reconsidera antes de julgar alguém. Muda a pergunta interna. Em vez de como posso vencer essa discussão, passa a pensar qual é a melhor resposta que eu posso dar agora. Essa transição muda relacionamentos, decisões, rumos de vida. A estabilidade mental não significa que nada te afeta. Significa que você sabe o que fazer quando algo te afeta, que você se recusa a ser dominado por pressões que tentam empurrá-lo para longe do que você acredita. Isso exige clareza de propósito, saber o que você quer cultivar dentro de si. Paz, firmeza, coerência, discernimento. Quando essas virtudes se tornam mais importantes que o orgulho ou a raiva, a mudança começa de fato, e essa mudança se consolida no silêncio. Sim, mais uma vez ele retorna, porque o silêncio não é apenas ausência de som, é presença de atenção. Ele é o espaço onde a mente respira, onde as emoções se assentam, onde a sabedoria emerge. Todo estoico carrega o hábito do silêncio estratégico. Não é o silêncio do medo, mas o silêncio da força. Aquele que observa, entende e só então fala. E quando fala, transforma. Você já tem todos os elementos. Agora, resta apenas aplicá-los. Lembre-se sempre, autocontrole é como um músculo. Ele se fortalece com o uso constante, e cada situação do dia, por menor que pareça, é uma nova chance de treinar. A fila que demora, o comentário atravessado, a crítica inesperada, o erro alheio, o imprevisto. Tudo pode ser campo de treino para quem decidiu viver com consciência e firmeza. Cada pequena situação da vida cotidiana é uma oportunidade velada de fortalecimento interior. A impaciência, o desconforto, os testes sutis que o mundo joga diante de você, todos eles são convites para a prática estoica. E a boa notícia é que ao longo do tempo, aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar natural. A pausa vira instinto, a respiração vira abrigo, o silêncio vira escudo. Você se transforma não pela força, mas pela repetição consciente. O que parecia impossível em um dia comum, como manter a calma diante de uma provocação,
passa a ser apenas mais uma escolha natural. Isso não acontece da noite para o dia, mas se você persistir, um dia vai perceber que já não reage como antes, que algo mudou. E esse algo foi você. Isso é autonomia emocional. Não ser mais empurrado pelas circunstâncias, mas guiado pela sua própria clareza. A autonomia emocional é uma forma de liberdade que poucos conhecem. A maioria ainda vive acorrentada ao que o outro diz, faz, pensa. Vive com medo de ser mal interpretada, rejeitada, contrariada. Mas o estoico já entendeu que não se trata do outro, se trata de si. Se trata de ser quem se é com firmeza, mesmo quando tudo ao redor parece desafiar essa postura. E é aí que se encontra a verdadeira liberdade. Não no controle externo, mas no domínio interno. Esse domínio começa pequeno, mas cresce. E quando cresce, contagia tudo. Seus relacionamentos se transformam, porque você já não responde com rancor, mas com lucidez. Seu trabalho muda, porque a pressão já não te desestabiliza, mas te afia. Até seus pensamentos ganham outro tom. Já não são vozes que te atormentam, mas conselhos que você mesmo treina a dar. A mente, que antes era um campo de batalha, torna-se um templo de escolhas firmes. Você não precisa esperar um grande momento para colocar isso em prática. Pode começar hoje, agora mesmo. Escolha uma única situação que normalmente tiraria sua paz e se prepare para enfrentá-la de maneira estoica. Observe sua postura, controle sua respiração, silencie antes de responder e, ao final, perceba como você se sentiu. Essa pequena vitória é o primeiro tijolo da sua fortaleza interna e, com o tempo, ela se tornará inabalável. Nada disso exige perfeição. Os estoicos erravam, sentiam raiva, tinham dias ruins, mas o diferencial é que eles sempre voltavam para a prática, sempre retornavam à consciência. Não importa quantas vezes você perca o controle, o que importa é quantas vezes decide retomá-lo. A prática estoica não é sobre não falhar, é sobre nunca desistir de tentar fazer melhor. E isso, sim, está ao alcance de qualquer um que deseje verdadeiramente evoluir. Evoluir não é um salto repentino, é um caminho trilhado passo a passo. O estoicismo nos convida a assumir essa jornada com paciência e presença. Não se trata de virar uma rocha insensível, mas de cultivar uma mente firme, um espírito lúcido e uma conduta coerente. Trata-se de ter consciência em cada gesto, de colocar intenção em cada palavra, de escolher com clareza, mesmo diante da confusão. Cada ação conta, e nenhuma é pequena demais quando se está construindo uma mente forte. O mundo vai continuar exigindo pressa, distração e reatividade, mas o estoico vive em outro ritmo. Ele escolhe com calma, age com propósito e responde com precisão. Isso não significa que não haja emoção. Pelo contrário, significa que a emoção não é mais quem segura o leme. A mente treinada está no comando, e esse domínio muda tudo, da forma como você escuta, até o modo como você se posiciona nas situações mais delicadas. Você começa a entender que a verdadeira calma não é a ausência de conflito, mas presença de consciência. Que a verdadeira força não está em vencer o outro, mas em não se perder de si mesmo. A cada escolha que reafirma essa postura, você se afasta da escravidão emocional e se aproxima da liberdade estoica. Essa liberdade é silenciosa, mas poderosa. Ela não precisa ser exibida, basta ser vivida. E quando é vivida, transforma tudo ao redor. Mesmo que ninguém perceba o que está acontecendo por dentro, você vai saber, vai sentir, vai perceber que aquela antiga pressa deu lugar à paciência, que a antiga ansiedade deu lugar ao foco, que o velho impulso agora cede espaço à escolha pensada. Isso é evolução real. Não precisa de palco, precisa apenas de comprometimento. Comprometimento com sua própria mente, com sua paz, com sua responsabilidade por si mesmo. Se em algum momento você se sentir voltando aos velhos padrões, não se julgue, apenas retome a prática. O estoicismo não exige que você seja perfeito, mas que seja presente. Presente nas decisões, presente no corpo, presente nas emoções. Um erro não define sua caminhada. O que define é a sua disposição de voltar ao caminho com humildade e firmeza. Sempre que cair, levante com mais consciência. Sempre que falhar, recomece com mais intenção. A cada queda e retorno,
Você está fortalecendo sua musculatura interna. Está treinando sua mente para não se render à primeira dificuldade. Está aprendendo que é possível manter a calma mesmo em meio ao turbilhão. Isso não vem de frases feitas, mas de prática diária. É essa prática feita em silêncio que constrói a verdadeira estabilidade. Uma estabilidade que não depende de circunstâncias, mas apenas da sua escolha de não abrir mão de si. Essa escolha de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando tudo empurra para o contrário, é uma das maiores virtudes que o estoicismo cultiva. Não é sobre parecer forte, mas sobre ser sólido por dentro. O verdadeiro estoico não busca impressionar ninguém com controle. Ele simplesmente age com consciência. Ele sabe que aquilo que parece pequeno aos olhos dos outros, como respirar antes de responder, ouvir antes de julgar, esperar antes de agir, pode ser o que define sua integridade. Em um mundo onde todos querem ser notados, o estoico prefere ser centrado. Enquanto muitos gritam por atenção, ele valoriza o silêncio. Enquanto outros se debatem tentando ter razão, ele busca entender. E é nessa diferença que se revela o impacto do treinamento mental. Porque a paz que ele carrega não é circunstancial, é construída. E essa construção só é possível porque ele entendeu uma coisa simples e profunda, que tudo o que importa começa dentro. O autocontrole não é um acessório, é um alicerce. E sem ele, qualquer conquista desaba. É por isso que os estoicos investiam tanto na prática diária. Não esperavam a crise chegar para tentar ser fortes. Eles se preparavam antes. Escreviam, meditavam, refletiam. Cada manhã era um ensaio para os desafios que viriam. Não para evitá-los, mas para enfrentá-los com clareza. Eles sabiam que a vida não perdoa quem se distrai de si mesmo. Imagine aplicar isso na sua rotina. Acordar já com a intenção de permanecer calmo, mesmo que o dia seja duro. Escolher sua postura, sua respiração, seus pensamentos. Preparar-se não apenas para o que você deseja, mas também para o que não gostaria que acontecesse. Isso é maturidade emocional. Isso é ser um praticante de filosofia viva. Você não precisa controlar o mundo, mas precisa estar inteiro quando o mundo tentar te desmontar. E ele vai tentar. Vai surgir aquele comentário ácido, aquela cobrança inesperada, aquele conflito que te provoca a reagir. Mas se você estiver presente, se lembrar do que está praticando, você não será mais refém das circunstâncias. Você se tornará protagonista da sua resposta. E mesmo que ninguém perceba, você saberá. Ali, naquele instante, você foi maior do que o impulso. E essa pequena vitória vale mais que qualquer reconhecimento externo. Esse é o poder silencioso do estoicismo. Ele não precisa de palco, de troféu, de aplauso. Ele acontece dentro. Ele se revela quando você olha para trás e percebe que sim, você mudou. Que hoje você é alguém que sabe o valor do silêncio, da respiração, da decisão pensada. Que hoje você caminha mais firme. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de caminhar. E quando essa mudança começa a se consolidar, algo ainda mais profundo acontece. Você para de viver em reação e passa a viver em criação. Deixa de ser empurrado pelo que acontece e começa a moldar sua conduta de acordo com aquilo que você acredita. Isso não significa que a dor some ou que os problemas desaparecem. Significa apenas, e isso já é enorme, que você não se curva mais com a mesma facilidade. Que agora existe dentro de você um espaço entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. Esse espaço é sagrado. É ali que mora a sua força. E é por isso que tantos estoicos escreveram diariamente sobre seus pensamentos, suas emoções e seus desafios, porque sabiam que a mente precisa ser observada, orientada e treinada. Não se alcança clareza ignorando o que se sente. Mas também não se conquista a paz mergulhando nas emoções sem critério. O equilíbrio está em reconhecer, mas não se identificar, em sentir, mas não se afogar, em escutar, mas não obedecer tudo que a emoção pede. Ao adotar esse olhar, você passa a lidar com o mundo com mais leveza, não por estar indiferente, mas por estar centrado. As críticas não te destroem, os elogios não te iludem, a pressão não te quebra, o fracasso não te define, e o sucesso, se vier, não te cega. Você passa a caminhar mais inteiro, mais firme, mais presente. E é esse tipo de presença que transforma não só você, mas também quem está ao seu redor.
As pessoas sentem quando estão diante de alguém que não se abala com facilidade. Percebem quando estão diante de alguém que escuta antes de falar, que pondera antes de agir, que não se apressa para ter razão. Isso inspira, mesmo em silêncio. Isso acalma, mesmo sem discurso. O estoicismo, quando bem praticado, irradia. E não pela força, mas pela serenidade que carrega. Por isso, lembre-se, cada dia é uma nova chance de treinar. Você não precisa esperar uma situação extrema para aplicar o que aprendeu. O caminho estoico é construído nos detalhes. Na conversa difícil em que você escolhe não interromper, na crítica que você decide não rebater, na dificuldade que você observa sem se vitimizar. Pequenos gestos, repetidos com intenção, que aos poucos redesenham quem você é. E quando olhar para trás, perceberá que sua evolução não veio de grandes mudanças súbitas, mas de pequenos gestos diários, que a calma que agora habita sua mente não nasceu por acaso, mas foi cultivada com disciplina, que o silêncio que você carrega não é ausência, mas presença, e que a firmeza que você demonstra não é rigidez, mas lucidez. Esse é o fruto de quem, passo a passo, decidiu treinar a própria mente para permanecer firme, mesmo quando tudo à volta desmorona. E quanto mais você se dedica a essa jornada interior, mais percebe que a verdadeira transformação não depende de ninguém além de você. A paz que você busca não está no comportamento do outro, nem na mudança das circunstâncias. Ela está na forma como você interpreta, responde e age diante da realidade. Essa consciência liberta, porque mostra que mesmo em meio ao caos, você tem sempre uma escolha, e essa escolha é o que define seu caráter, sua força e sua liberdade. Ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, o estoico muda o foco. Como posso responder a isso com sabedoria? Essa simples troca de pergunta desloca você do papel de vítima para o de protagonista. Porque ainda que você não controle o que a vida traz, você sempre poderá decidir o que ela vai levar de você. Fraqueza ou firmeza, reclamação ou coragem, impulso ou clareza. E essa decisão, tomada dia após dia, vai moldando a mente em uma verdadeira fortaleza. O controle emocional que tanto se busca não é uma meta inalcançável. Ele é o resultado de pequenas práticas conscientes. Começa quando você percebe o padrão, escolhe não repetir e age diferente. É nesse momento que você rompe o ciclo, que transforma uma reação impulsiva em uma resposta pensada, que escolhe manter a sua paz mesmo diante da provocação. E esse autocontrole, ao contrário do que muitos pensam, não te faz frio, te faz livre. Livre para ser quem você é, sem se moldar ao humor dos outros. Livre para manter seus princípios, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para a reatividade. Livre para ouvir sem se sentir ameaçado, para esperar sem se desesperar, para decidir com calma, mesmo sob pressão. Essa liberdade não é barulhenta. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela apenas é, e é sentida por quem está perto, como uma presença silenciosa e firme. E se em algum momento a dúvida bater, se você estiver cansado, se parecer que tudo isso é esforço demais, lembre-se, você não está tentando ser perfeito. Está apenas tentando ser coerente com o que sabe que é certo. Está tentando viver com mais dignidade, mais lucidez, mais verdade. E isso, por si só, já te coloca em um caminho que poucos escolhem. A maioria continua vivendo no automático. Mas você não. Você decidiu despertar. Essa decisão tem um preço. Exige atenção, exige prática, exige humildade para reconhecer quando se erra. Mas o que ela te devolve é incomparável. Clareza nas decisões, paz nas relações, firmeza nas adversidades. Você começa a perceber que a mente calma não é um dom, é uma construção, e que o autocontrole não é um fardo, é uma liberdade conquistada. Tudo isso está em suas mãos. Basta continuar dando um passo de cada vez. A cada passo que você dá nesse caminho, começa a enxergar o mundo com novos olhos. O que antes te provocava agora te ensina. O que antes te feria agora te fortalece. Isso não significa que a dor desaparece, mas que você aprende a atravessá-la de outro jeito, mais centrado, mais consciente, mais preparado. O estoicismo não remove os obstáculos,
ele muda sua relação com eles. E isso é o que transforma não apenas momentos, mas toda uma vida. Você entende que o controle que realmente importa é o que exerce sobre si mesmo, que não adianta querer controlar o comportamento dos outros, o trânsito, o tempo, as crises, as opiniões. Nada disso está nas suas mãos. Mas sua resposta a tudo isso, essa sim, sempre estará sob sua responsabilidade. E quando você escolhe responder com presença, em vez de reatividade, você descobre um novo tipo de poder. Um poder que não impõe, mas sustenta, que não grita, mas se impõe pela consistência. Com o tempo, até mesmo os erros passam a ser vistos de outro modo. Eles deixam de ser motivo de vergonha e se tornam lições valiosas. Porque o estoico não se afunda na culpa. Ele observa, aprende e ajusta. Ele não se envergonha de ter perdido o controle uma vez, desde que isso o lembre da importância de continuar praticando. E essa prática diária, silenciosa e firme, é o que constrói sua força interior. Você não precisa de um grande momento para testar seu progresso. Na verdade, os testes mais importantes acontecem nas situações mais simples. A conversa difícil com alguém da família, a cobrança injusta no trabalho, o erro que você cometeu e precisa assumir, o atraso que você não queria. Cada uma dessas situações carrega dentro de si a chance de responder com sabedoria. E cada resposta bem escolhida te fortalece mais um pouco. É assim que você se torna confiável, não para os outros apenas, mas para si mesmo. Saber que pode contar com a sua própria calma, com sua capacidade de refletir antes de agir, com sua firmeza silenciosa em momentos difíceis, te dá uma confiança que ninguém pode tirar. Essa confiança não é arrogância, é serenidade, é aquela certeza silenciosa de quem sabe que, aconteça o que acontecer, vai permanecer inteiro. E permanecer inteiro é, no fundo, o que todos desejamos. Não sermos partidos por dentro a cada contrariedade, não nos perdermos de nós mesmos a cada desafio, não abrirmos mão da nossa paz por pequenas ofensas ou grandes frustrações. O estoicismo nos mostra que isso é possível, que há um jeito de atravessar a vida com o coração firme e a mente desperta, e que esse jeito começa com uma decisão: não viver mais como vítima das emoções, mas como autor consciente de cada passo. Quando você decide viver como autor da própria mente, tudo muda. Até o silêncio ganha outro significado. Ele deixa de ser ausência de fala e passa a ser uma presença poderosa. Um espaço onde você se encontra consigo mesmo, onde reorganiza seus pensamentos, onde cultiva a clareza que o mundo tantas vezes tenta roubar. O silêncio se transforma em um refúgio, não para se esconder, mas para se fortalecer. E a cada vez que você recorre a ele, volta mais preparado. É nesse silêncio que a prática estoica se aprofunda, porque não é quando tudo está calmo que seu progresso é testado, é no meio do desconforto. Quando alguém te provoca, quando algo dá errado, quando o impulso grita por uma reação imediata. É nesses momentos que o verdadeiro treino se mostra, e é nesse ponto que você pode surpreender a si mesmo escolhendo fazer diferente. Respirar, pensar, esperar e só então agir. A diferença entre o caos e a clareza mora nesses segundos. Esses segundos são sua janela de liberdade. É o espaço onde você pode mudar o rumo de uma conversa, de um relacionamento, de um dia inteiro. Mas mais do que isso, é o espaço onde você pode mudar o rumo de si mesmo. Porque quando você começa a responder à vida com consciência, você se transforma. E essa transformação não precisa de testemunhas. Ela acontece por dentro, de forma quase imperceptível, mas seus efeitos são profundos e duradouros. Com o tempo você percebe que manter a calma não é se isolar do mundo, mas saber viver nele sem se perder. É olhar para a confusão sem ser absorvido por ela. É caminhar entre pessoas agitadas sem adotar o mesmo ritmo. É ouvir críticas sem ser abalado, receber elogios sem se envaidecer. É estar inteiro, aqui, agora, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Esse é o verdadeiro autocontrole, não o de quem reprime, mas o de quem compreende e direciona. Essa compreensão exige humildade, porque haverá dias em que você vai falhar, vai se exaltar, vai perder a calma, vai agir por impulso.
Mas o estoicismo não exige perfeição. Ele exige retorno. Voltar à prática. Voltar à respiração. Voltar ao silêncio. Voltar à escolha. Cada retorno é uma reafirmação de que você não se entregou, que apesar das quedas, você ainda escolhe crescer. E isso é força. Força silenciosa, mas real. É por isso que essa filosofia sobreviveu por tantos séculos, porque ela fala de algo que nunca deixa de ser necessário, a capacidade de manter a mente firme diante das adversidades. A capacidade de escolher quem você será quando tudo parece exigir que você seja o contrário. E essa escolha não vem de fora, não depende de sorte, de circunstâncias ou de outras pessoas. Vem de dentro. E quanto mais você acessa esse lugar, mais se torna dono de si. Ser dono de si não é um título que se conquista de uma vez. É uma prática que se renova todos os dias. Reacordar e lembrar que, antes de qualquer outra coisa, existe uma mente que precisa ser guiada, um corpo que precisa ser respeitado e uma postura que precisa ser escolhida. Mesmo que o mundo esteja desorganizado, você pode estar inteiro. E é isso que o estoicismo nos lembra. A ordem mais importante é a que se constrói por dentro. Essa ordem interna não nasce da rigidez, mas da flexibilidade consciente. Saber adaptar-se sem se distorcer. Saber ceder sem se perder. Saber esperar sem se anular. São nuances delicadas, mas que fazem toda a diferença. O estoico não é insensível, ele é centrado. Ele não se nega a sentir, mas escolhe como e quando agir sobre o que sente. E essa escolha consciente é o que o protege das armadilhas emocionais que derrubam tantos. A mente que se perde em reatividade se torna refém. Vive como um barco à deriva, levado pelas marés dos acontecimentos. Já a mente que respira, que observa, que se posiciona, é como um farol. Não importa o tamanho da tempestade, ela continua ali, firme, orientando o próprio caminho. Esse farol não apaga porque o mundo escureceu. Ele continua brilhando porque foi aceso por dentro, com disciplina, prática e intenção. E não é necessário um cenário ideal para manter essa luz acesa. Pelo contrário, é justamente nos dias difíceis que ela se mostra mais útil. O silêncio num conflito, a respiração num momento de ansiedade, a pausa antes de uma resposta. Esses são gestos pequenos que não dependem de lugar, de tempo, de recursos. Só dependem de presença, de lembrar que você não precisa ceder ao primeiro impulso, por mais forte que ele pareça. E quando você começa a viver assim, algo curioso acontece. Os problemas não somem, mas eles perdem o poder de te abalar como antes. Você já não se sente à mercê dos acontecimentos. Não precisa provar seu valor a cada instante. Não precisa vencer todas as discussões, porque agora há algo maior guiando suas ações. Clareza. E a clareza sempre leva à firmeza. Firmeza na fala, no olhar, na postura, nas escolhas. E é essa firmeza que te torna admirável, não pela força bruta, mas pela constância silenciosa, pela forma como você permanece inteiro quando todos esperavam que você desmoronasse, pela sua calma em momentos em que muitos escolheriam gritar, pela sua lucidez quando o mundo gira em descontrole. Isso é a verdadeira influência. Não a que convence pelo barulho, mas a que inspira pelo exemplo. E esse exemplo começa dentro de você, uma escolha de cada vez. A inspiração que vem do exemplo silencioso é a mais poderosa de todas, porque ela não impõe, ela convida. Não diz como o outro deve viver, apenas mostra como é possível viver de outro jeito. E quem está atento sente isso. Percebe que há algo diferente na forma como você se comporta, na maneira como lida com as frustrações, na firmeza com que mantém sua serenidade. E pouco a pouco essa energia se espalha. O seu autocontrole se torna um ponto de estabilidade no ambiente ao redor. É isso que faz do estoicismo uma filosofia não apenas pessoal, mas social. Quando você cuida da sua mente, contribui com o equilíbrio do mundo. Quando você escolhe não reagir no calor da raiva, evita que o conflito cresça. Quando você ouve antes de julgar, oferece acolhimento. Quando você fala com firmeza, mas sem agressividade, estabelece limites sem criar guerra. E assim, sem alarde, vai moldando um mundo ao seu redor mais consciente, mais humano, mais leve.
E isso vale para todos os papéis que você exerce na vida, como filho, como pai, como parceiro, como profissional. Em cada um deles, sua atitude estoica pode fazer a diferença. Imagine um pai que não grita, mas orienta com paciência, um parceiro que escuta antes de se defender, um líder que respira antes de corrigir, um filho que respeita mesmo quando discorda. Esse tipo de conduta não nasce do instinto, nasce da prática. E essa prática é diária, silenciosa, às vezes difícil, mas sempre transformadora. Essa transformação também altera a relação que você tem com seus próprios erros. O estoico não é alguém que se envergonha do fracasso, mas alguém que aprende com ele. Cada falha vira uma aula, cada tropeço, uma oportunidade de fortalecimento. A diferença entre quem evolui e quem se repete está na forma como encara o erro. O estoico olha para ele de frente, sem negação e sem drama. Ele reconhece, assume, reflete e ajusta, porque o foco não está na culpa, está no crescimento. E crescer não significa eliminar completamente o erro. Significa demorar mais para cometê-lo de novo. Significa perceber mais rápido quando está se afastando da sua postura ideal. Significa voltar mais consciente após cada queda. E essa consciência acumulada, dia após dia, constrói um novo modo de existir. Um modo mais leve, mais firme, mais lúcido. Um modo que inspira os outros, mas que, acima de tudo, alimenta sua própria integridade. A integridade é o que sobra quando ninguém está olhando. É o que você faz quando não há recompensa, nem reconhecimento, apenas sua própria consciência como testemunha. E é nessa hora que o estoico se revela, quando escolhe manter sua conduta, mesmo que ninguém vá aplaudir, quando permanece centrado, mesmo que ninguém perceba. Porque ele não age para agradar ou impressionar. Ele age porque entendeu que viver com clareza é, em si, a maior recompensa que existe. Viver com clareza não significa ter todas as respostas, mas saber onde buscar cada uma delas, dentro de si. Enquanto muitos vivem em busca de validação externa, o estoico olha para dentro, revisita suas intenções, alinha sua postura e avança com serenidade. Ele não precisa estar certo o tempo todo, mas precisa ser coerente com seus princípios. Isso exige coragem, porque o mundo constantemente testa essa coerência, mas é justamente nesses testes que a integridade se fortalece. Ser coerente não é ser inflexível, é saber adaptar-se sem trair seus valores, é compreender as mudanças sem perder o eixo. A vida exige ajustes, e o estoico está preparado para isso, porque não se trata de seguir uma fórmula rígida, mas de cultivar um estado interno que orienta cada passo com sabedoria. E sabedoria não se impõe, se revela nas decisões diárias, nas conversas difíceis, nas atitudes que você escolhe manter mesmo quando seria mais fácil abandoná-las. E em tempos de tanta instabilidade emocional, essa forma de viver se torna ainda mais necessária. As pessoas estão cansadas de barulho, de conflitos desnecessários, de reações explosivas. Elas procuram refúgio em quem oferece equilíbrio, e o equilíbrio só pode ser oferecido por quem o constrói com disciplina. Você não precisa ser um filósofo de toga, nem um monge recluso para viver o estoicismo. Precisa apenas de comprometimento com sua própria evolução. Evoluir é perceber que você não precisa vencer todas as batalhas, apenas aquelas que realmente importam. Às vezes, vencer é recuar, outras é permanecer em silêncio. Muitas vezes é respirar fundo e deixar passar, e em outras é se posicionar com firmeza, mas sem violência. Essa sabedoria situacional só nasce em quem treina a escuta interna, em quem não está reagindo por hábito, mas escolhendo com presença. E essa escolha começa a moldar tudo: seus hábitos, seus relacionamentos, sua rotina. A mente estoica não se contenta em sobreviver, ela quer viver com propósito. Cada manhã se torna uma chance de renovar esse compromisso, de se perguntar: quem eu escolho ser hoje diante do que me espera? Como posso reagir com mais sabedoria do que ontem? Que parte de mim ainda está refém da pressa, da vaidade ou do medo? Esse autoquestionamento é o exercício diário da mente lúcida. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar por um ponto, um comportamento, uma reação, uma decisão, e repetir esse exercício até que ele se torne parte de quem você é.
Com o tempo, o que hoje parece esforço se tornará natural. O que exige atenção constante se tornará instintivo, e a cada novo passo, você estará mais próximo de se tornar aquilo que um dia parecia inalcançável. Alguém verdadeiramente calmo, firme e livre, mesmo no meio das maiores pressões. A liberdade verdadeira não se conquista com gritos, nem com resistência externa, mas com domínio interno. É quando você entende que nenhuma situação tem poder absoluto sobre sua paz, a não ser que você conceda esse poder. Essa compreensão muda radicalmente a forma como você se posiciona no mundo. Você deixa de ser controlado por circunstâncias externas e passa a ser guiado pela intenção interna. E essa mudança de eixo, do fora para o dentro, é o que sustenta a calma diante da tempestade. É por isso que a prática estoica nunca foi sobre evitar os problemas, mas sobre saber atravessá-los. A tempestade vai vir, isso é certo, mas o que você pode escolher é quem você será quando ela chegar. E é aí que o treinamento faz toda a diferença. Enquanto a maioria entra em pânico, você respira. Enquanto os outros gritam, você observa. Enquanto muitos reagem, você escolhe. E essa escolha, feita no calor do momento, é um ato de poder silencioso. O poder estoico é silencioso porque não precisa ser exibido. Ele é sentido. Ele se manifesta na postura, na paciência, na firmeza serena de quem sabe o que está fazendo. Quem vive assim, inspira, mesmo sem querer, porque transmite algo raro: estabilidade. Em um mundo de emoções desenfreadas e impulsos descontrolados, a estabilidade se torna uma âncora para quem está à deriva. E você pode ser essa âncora, para si mesmo e para quem convive com você. Mas ser uma âncora não significa se prender ou se endurecer. Significa ser firme e flexível, estável, mas não inflexível, sereno, mas não passivo. O estoico age quando precisa, com clareza e intenção. Ele não adia o necessário, mas também não se precipita. Ele se posiciona, mas não se impõe. Essa sabedoria de meio termo é o que torna suas decisões mais precisas e sua presença mais leve. E essa leveza vem da consciência de que ele não está tentando controlar tudo, está apenas controlando a si mesmo. Controlar a si mesmo é uma tarefa que dura a vida toda. Não há ponto final nesse caminho. Há apenas prática constante, revisão honesta e disposição para melhorar. E isso, por incrível que pareça, não é um fardo, é um alívio. Porque você para de exigir perfeição de si mesmo e começa a valorizar o progresso. Um pequeno avanço já é motivo de gratidão. Um momento de lucidez em meio à confusão já é uma vitória. E cada uma dessas pequenas vitórias vai acumulando força interior. Essa força silenciosa, construída dia após dia, não precisa de aplausos. Ela se basta, porque ela te entrega algo que nenhum elogio externo pode oferecer. A certeza íntima de que você está no caminho certo, que está se tornando alguém que não se curva aos ventos das emoções, que não precisa gritar para ser ouvido, que não se abala com facilidade. Essa é a força que permanece quando todas as outras falham, e ela nasce do compromisso de nunca abandonar a si mesmo. Nunca abandonar a si mesmo é talvez o maior gesto de coragem que alguém pode ter. Em um mundo que te pede para agradar, para corresponder, para se ajustar, escolher a fidelidade a si mesmo exige firmeza. E essa firmeza não precisa ser barulhenta, nem reativa. Ela se manifesta no silêncio de quem sabe onde pisa, na calma de quem não negocia seus princípios, na clareza de quem já decidiu que não vai se trair, mesmo que o mundo inteiro diga que seria mais fácil ceder. Essa fidelidade a si mesmo se constrói nas escolhas mais simples. Dizer não quando a vontade de agradar grita sim. Esperar um pouco mais quando o impulso quer decidir agora. Olhar para dentro quando o mundo insiste em te puxar para fora. É nesses momentos que a prática estoica se revela, não como uma teoria bonita, mas como uma bússola segura, uma bússola que aponta sempre para dentro, para o que realmente importa, seu eixo. E quem vive a partir desse eixo não se torna indiferente ao mundo, torna-se mais inteiro diante dele. Você começa a perceber que há sabedoria em não responder tudo, em não se envolver em toda discussão, em não dar energia a tudo que te provoca. Há força em selecionar suas batalhas,
em poupar sua paz, em proteger sua clareza como quem protege um templo, porque é exatamente isso que ela é. O espaço sagrado onde você se encontra, onde você escolhe, onde você se fortalece. Com o tempo, esse templo se torna o lugar para onde você retorna sempre que o mundo te desgasta. E esse retorno é rápido, automático, natural, porque sua mente aprendeu o caminho. Aprendeu que há mais poder na pausa do que na pressa, mais controle na respiração do que na resposta imediata, mais firmeza no silêncio do que no grito. E essa sabedoria, por mais discreta que pareça, transforma tudo. Transforma inclusive sua relação com os outros. Você deixa de ser reativo e passa a ser confiável. As pessoas sentem que você não se abala por qualquer coisa, que não vive em guerra, que não precisa se provar o tempo inteiro. E isso as convida a fazer o mesmo, a se acalmar, a se observar, a refletir antes de agir. Esse é o poder de quem vive o que ensina, mesmo sem dizer uma palavra. E não é preciso ser perfeito para viver assim. É preciso ser comprometido. Comprometido com a prática, com o retorno, com o próximo passo. O estoicismo não exige que você nunca caia. Ele exige apenas que você não permaneça no chão. Que se levante com mais sabedoria, com mais presença, com mais propósito, porque cada queda também é um convite para reafirmar: eu não abro mão de mim. E quem não abre mão de si, caminha firme, mesmo quando o caminho é difícil. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se despertou a vontade de viver com mais presença, autocontrole e clareza, então continue alimentando essa jornada. Existem outros vídeos que aprofundam ainda mais esses ensinamentos e práticas. Para isso, recomendo fortemente que você assista à playlist Como Ficar Calmo. Lá você vai encontrar reflexões e técnicas para cultivar uma mente estável, mesmo nos dias mais turbulentos. Lembre-se, a calma não é um dom, é uma escolha que se renova todos os dias. E essa escolha está agora em suas mãos.